Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Seleção e comentários de textos bíblicos. Tiago, capítulo 4. A submissão a Deus. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A incerteza dos planos humanos. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago nos diz aqui que há paixões em nós que nós precisamos dominar, que há orgulho, vaidade e egoísmo, que são pecados aos quais nós temos de dizer não à nossa natureza pecadora de filhos de Adão e Eva, pois nascemos de novo pelo sangue de Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo em nós, que revivificou o nosso espírito, no qual ele habita para nos santificar. Então, o que nós desejamos, o que nós ansiamos, devemos pedir a Deus. Pedir a Deus. Deus é Pai, Ele nos ama. Nós que somos pais, amamos nossos filhos, temos prazer em abençoá-los, em ajudá-los. Deus muito mais. Então peça a Deus, mas peça com fé, não duvidando, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E ele continua, diz: vocês não têm quando pedem e não recebem, porque vocês estão pedindo de forma egoísta, para usarem seus prazeres, em seus prazeres individuais ou do seu grupo. Porque o motivo, a razão é egoísmo, não é altruísmo. Nós devemos viver para servir. Toda a natureza serve.
Nós estamos aqui para servir. Jesus não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. E nós somos seus discípulos, estamos aqui para servir. Peçamos a Deus, mas com um coração transbordante de amor, para abençoar aqueles que necessitam, aos quais Deus nos envia. E Tiago continua nos orientando. Ele diz que o Espírito Santo que mora em nós, ele intercede por nós, ele tem ciúmes de nós, porque ele nos ama. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Está o sofrimento quando nós estamos perdidos em nossos pecados, quando nós não damos atenção a Deus, quando nós vivemos para satisfazer as paixões dessa nossa carne, dessa nossa natureza pecadora. Ele não nos obriga a ser santo, ele nos convida a ser santo, e quando nós aceitamos, ele nos dá poder para viver uma vida que agrada a Deus em santidade. O Espírito Santo te ama profundamente, tem ciúme de você. Ame-o como ele te ama. E Tiago continua: submetam-se a Deus. Submeter-se a Deus é obedecer a Deus, é obedecer a sua palavra. Não adianta conhecer a sua palavra se você não a coloca em prática. Tiago já nos falou isso no outro capítulo, nos outros capítulos. Então, submeta-se a Deus. Submeter-se é obedecer ao que ele diz. Submeta-se a Deus e resista ao diabo. Se você não se submete a Deus, se você não está em obediência a Deus, não tem como resistir ao diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. É o que ele quer fazer na sua vida e na minha vida. Mas, nos submetendo a Deus, temos o poder de resistir ao diabo. Ele não pode encostar um dedinho em nós, porque o Espírito Santo é maior do que ele e vai queimá-lo. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus. Como é que nós fazemos para nos aproximar de Deus? Separando o tempo para ouvi-lo, lendo e meditando na sua palavra. É um livro enorme, está à sua disposição na língua portuguesa, em dezenas de versões. Aplique tempo da sua vida para ouvir Deus falando com você. Isso é se aproximar de Deus. E fale com Deus, e ore a Deus, dirija seu pensamento a Deus. Deus se alegra sobremaneira quando você se volta para Ele. Quando você ora a Deus, Deus fica muito contente. É como nós que somos pais, gostamos que nossos filhos nos deem atenção, nos ouçam, conversem conosco. Deus anseia conversar com você, através da sua palavra e através dos seus sentimentos e pensamentos, expressos também pela sua boca. Separe tempo para estar junto com seu Deus, pertinho dele, lendo, meditando a sua palavra e orando e falando com ele. Ele pode falar no seu espírito, no seu interior. Você vai ter uma sensação interior dele falando com você. E pode até falar audivelmente com você. Aproximemo-nos de Deus, pois ele nos ama e vai nos abraçar. Purifiquemos nosso coração e não tenhamos a mente dividida. Creiamos na palavra de Deus, porque ele é fiel para cumpri-la. Com fé, Deus atende a nossa oração. Meu amado, minha amada, vamos nos humilhar perante a presença do nosso Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados e separando momentos para estar em comunhão com Ele, lendo e meditando a sua palavra e aplicando-a à nossa vida e orando, falando com Ele sempre. Ele se agrada muito de nós. Ele nos ama sobremaneira, já provou isso da forma mais importante. Deu o seu Filho para morrer por nós, para nos dar a vida eterna. Perdoou os nossos pecados com seu sangue. E por sua ressurreição, pelo poder da sua ressurreição, nós também ressuscitaremos e moraremos com Ele eternamente nos céus. Meu amado, se você conhece a palavra de Deus, obedeça a ela, pois quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vivamos próximos de Deus, alimentados por Ele, transbordantes do seu amor, vivendo em santidade, agradando ao nosso Deus. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? O mundo todo é contra nós, o diabo é contra nós, seus demônios também. Mas Deus em nós é mais poderoso do que todos eles. Já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Vivamos em santidade, em comunhão com o nosso Deus, em comunhão estreita, em intimidade com o nosso Deus a cada dia, agradando a Deus e sendo vencedores aqui na terra. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Brilhe com a luz de Deus. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito ardor, pois as coisas mais humildes para executar, deves fazê-las com amor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Você é a luz do mundo.